Olá, querido aluno, seja bem-vindo de volta à nossa aula. Vamos iniciar hoje um dos assuntos mais importantes, que é o assunto de verbo. Bom, verbo, eu tenho certeza que você já está aí falando um af, né? Af, verbo. Tenha calma. A gente, na verdade, não teve a oportunidade de aprender na escola verbo de uma maneira mais simples. Mas verbo não é um assunto tão complexo assim. Basta que você tenha um pouco de paciência e uma consciência de que uma das formas mais efetivas para se aprender verbo é conjugando verbo, tá? Nós temos um banco de dados de registro de verbos enorme, são mais de 11 mil verbos que nós temos listados na língua portuguesa. Destes mais de 11 mil, a gente tem um quantitativo muito grande de verbos que são regulares, que são aqueles verbos que mantêm a mesma estrutura de radical em toda a sua conjugação. Então é por isso que uma das formas mais efetivas é conjugando. E o que eu vou ensinar a você? A reconhecer o verbo pelo conceito de tempo e de modo verbal e também a montar a estrutura de conjugação, porque verbo nada mais é do que um encaixe de estruturas. Então você vai aprender comigo isso agora. Vamos lá. Primeiro vamos continuar com aquela perspectiva de reconhecer as classes gramaticais a partir da maneira como a classe se apresenta, com um ponto de vista semântico. Deixe-me escolher aqui uma corzinha. Do ponto de vista semântico, do ponto de vista morfológico e do ponto de vista sintático, até porque bancas como CESP, FCC acabam trabalhando muito esses conceitos, tá? Da semântica, da morfologia e da sintaxe. Como a gente já estudou isso em outras aulas, eu gostaria só de relembrar. Falou em semântica, falamos em sentido, em significado. Então, eu vou reconhecer um verbo como verbo quando ele tiver o sentido de quê? Aí é aquele sentido que você aprendeu lá na sua escolinha, lá com a titia que você aprendeu no fundamental. Ó, verbo é a classe gramatical que vai indicar, ó, uma ação, que a gente aprende isso na escola, né? Ou um processo, um estado ou um fenômeno natural, um fenômeno da natureza. Então, para ser verbo, a priori a palavra precisa indicar ação, estado, mudança de estado, processo ou um fenômeno natural, tá? Mas para ser verbo não basta indicar isso, tá? Porque a gente pode ter outras classes gramaticais, como substantivos, por exemplo, que indicam ação. Então, para ser verbo, além de ter um desses sentidos, é preciso também unir-se aos outros conceitos, tá? Então, o verbo vai indicar ação, estado, fenômeno da natureza, que são os conceitos semânticos genéricos. Do ponto de vista morfológico, que isso diz respeito à flexão e ao encaixe da palavra como pertencente a essa classe gramatical, os verbos eles vão variar, ó, em modo, em tempo, em número e em pessoa. Então você reconhece um verbo porque ele indica ação, estado ou fenômeno da natureza, e unido a esses conceitos, você vai ter uma palavra que ela vai variar, se flexionar em modo, tempo, número e pessoa. Então todo o nosso estudo na aula de hoje vai estar pautado justamente nessa morfologia do verbo. A gente vai aprender a reconhecer o modo e o tempo do verbo e a variação de número e de pessoa. Bom, sintaticamente, o que é que o verbo é? Ele tem uma função importantíssima dentro da estrutura linguística da gramática, que ele vai constituir o predicado de uma oração. Então, qual é a função sintática do verbo? Eu vou reconhecer um verbo como uma palavra que tem esses sentidos, que tem essas variações e que dentro do contexto, aplicado ao contexto, esse verbo vai funcionar como o predicado da oração. Não necessariamente o núcleo, porque a gente tem um predicado, por exemplo, nominal, em que o núcleo vai ser o predicativo do sujeito, tá? Mas o predicado de uma oração é constituída por um verbo e não existe oração sem que tenhamos a presença de um verbo, tá? Então, esses são os conceitos de identificação do verbo. Aí a gente passa a entender um pouco sobre a estrutura, tá? Eu quero que você tenha calma agora, que você preste atenção, que você respire fundo e entenda o seguinte.
Todas as formas verbais regulares, eu vou colocar aqui, ó, regulares, são as formas regulares, elas irão ter um tipo de variação pautada neste quadro que nós chamamos de quadro de desinências modo-temporais. O quadro das desinências modo-temporais é um quadro que vai nos guiar para perceber como é que funciona a estrutura dessa oração, tá? Eu vou escrever aqui, então vamos observar aqui como é a estrutura do verbo, ó. Antes de nós percebermos o quadro, a gente vai ter aqui, ó, o radical, que é a estrutura base de qualquer palavra. A gente tem uma palavra e essa estrutura, ela vai ser pautada num radical, tá? Toda palavra tem um radical. E é nesse radical que nós temos a semântica do verbo. Então, você vai perceber a indicação de ação, de estado, de fenômeno natural a partir do radical, porque ele é o responsável pelo sentido. A este radical do verbo, a gente terá 3 outras possíveis estruturas. Uma nós chamamos de vogal temática. O que é a vogal temática? Vai ser aquela vogalzinha responsável por indicar se o verbo é pertencente à primeira conjugação, à segunda conjugação ou à terceira conjugação. Que conjugação é essa daqui que eu estou falando? É a conjugação AR, ER ou IR, tá? Então, essa é a conjugação. Esse A, esse E e esse I são as vogais temáticas e elas estarão na estrutura verbal não apenas para indicar o tipo de conjugação a que o verbo pertence, mas também para fazer um melhoramento de som, unindo este radical ao que a gente chama de desinência modo temporal, irei mostrar daqui a pouco, e a desinência número pessoal, que também nós veremos, tá? Então, o verbo vai ter um radical por base. A este radical, eu posso ter uma vogal temática, porque não são todas as conjugações que têm vogal temática. Após a vogal temática, nós teremos uma desinência modo temporal, porque também não são todas as conjugações que tem, e uma desinência número pessoal. O que é que significa isso? Bom, a vogal temática já expliquei. A desinência modo temporal é uma espécie, é uma estrutura, é como se fosse uma sílaba que irá unir-se a esse radical para marcar o modo e o tempo em que aquele verbo está conjugado. Então, você vai olhar para o verbo e você vai identificar, a partir daquela desinência, que é uma marca, o tempo e o modo que aquele verbo está conjugado. E a número pessoal indicar o número e a pessoa de conjugação, porque modo e tempo a gente tem modo indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo presente, passado, futuro, de maneira genérica, que a gente tem no indicativo algumas subdivisões do tempo, e a número pessoal para indicar se é primeira, segunda ou terceira pessoas do singular ou do plural, tá? Então, essa estrutura nós iremos estudar aqui neste quadro das desinências modo temporais, tá? Então, primeiro nós teremos, só relembrando, estamos falando de verbos regulares. Primeiro nós teremos um radical. Então, vamos pegar um verbo muito conhecido, que é o verbo amar. Gente, independentemente de qual seja o verbo, não importa qual seja o verbo, tá? Se ele for um verbo regular, a mesma conjugação que nós fizermos em um, nós faremos em todos os outros que sejam regulares e de mesma conjugação. Então, se eu pegar o verbo amar, qualquer verbo regular, AR, terá a mesma conjugação dele, obedecendo a este quadro aqui, tá? Primeiro, o que é o modo indicativo? Vamos começar pelo modo. O modo indicativo vai ser a variação do verbo quando nós quisermos conjugá-lo, trazendo uma relação para a oração de certeza. Então, a ideia é de certeza, tá? E qualquer sinônimo que seja de certeza.
A maioria das bancas hoje, elas acabam cobrando a identificação de tempo e modo a partir dos conceitos. Então, ela coloca lá um verbo conjugado no modo indicativo e pergunta se aquele verbo, ele traz para o contexto uma ideia de certeza, ou coloca algum sinônimo de certeza. Se for um modo indicativo, o item estará certo, tá? Bom, o modo indicativo a gente vai conjugar os verbos para trazer essa ideia de certeza. Aí você vem aqui e você vai tomar isso aqui como um quadro, ó. No presente do modo indicativo, qual é a desinência, qual é a marca que vai fazer com que eu identifique que o verbo está conjugado no presente do indicativo. Veja que a gente tem 2 tracinhos. Isso significa dizer o quê? Que não há uma conjugação no presente do indicativo com uma desinência modo temporal. Então, você vai identificar que o verbo está conjugado no presente do indicativo pela ausência desta desinência. E a gente vai sinalizar as ausências assim. Ó, veja, vou conjugar o verbo amar. Passei 2 vezes. O verbo amar, ó. O verbo amar tem como radical o AM. Como é que eu sei que o radical é o AM? Porque a gente, para os verbos regulares, faz a retirada do AR, do ER e do IR, aí vai sobrar o radical. Veja que eu estou insistindo nos verbos regulares, porque há verbos irregulares, há verbos anômalos, há outros verbos que têm uma estrutura de radical diferente, tá? E de conjugação também. Então, nos atentemos apenas aos verbos regulares, que são a maioria, né? Esse é o radical do verbo amar. Se eu quiser conjugar o verbo amar na primeira pessoa do presente do indicativo, eu não vou ter 2 estruturas. A primeira estrutura, vou colocar com a outra cor, para que você perceba. Ó, a primeira estrutura que eu não vou ter após o radical vai ser a vogal temática. Por quê? Porque não há vogal temática na primeira pessoa do presente do indicativo e, consequentemente, em todo o presente do subjuntivo. Então, anote isso aí, ó. Não há vogal temática na primeira pessoa do presente do indicativo e não há vogal temática em todo o presente do subjuntivo, tá? A gente não tem essa estrutura na conjugação. Se a gente não tem, vamos colocar a ausência. Você vai reconhecer o presente do indicativo por essa ausência da vogal temática também. E qual é a vogal temática de amar? O A, porque ele é um verbo de primeira conjugação, porque é a R, tá? Bom, eu acabei de dizer que após a vogal temática, nós teremos uma marca na conjugação do verbo, que é a desinência de modo e de tempo. Qual vai ser a desinência de modo e de tempo do presente do indicativo? Não tem. Então, todo o presente do indicativo não terá também a desinência modo temporal. Então, você vai reconhecer justamente o presente do indicativo também pelas ausências. Então, ó, como é que vai ficar a primeira pessoa? Você já está pensando aí, eu amo, né? Você sabe conjugar, porque é muito comum a conjugação no dia a dia. Eu amo, tu amas, ele ama, amamos, amais, amo. Beleza, tranquilo. Só que você precisa saber o que cada estrutura de composição da conjugação verbal representa e é classificada. Então, aqui é o radical, não há vogal temática, não há uma desinência que marque o modo e o tempo, e nós teremos aqui o O. O que é o O? Na sequência de apresentação, é a desinência número pessoal. O que o O vai fazer? Vai marcar o número e a pessoa que este verbo está conjugado. Ele está conjugado em quê? Na primeira pessoa do presente do indicativo. Como eu sei? Pela ausência da vogal temática, pela ausência da desinência modo temporal e pela presença, após o radical, da desinência número pessoal O. Será que deu para entender um pouco? Vamos prosseguir, para que a gente consiga confirmar. Ó. Se o verbo é regular, então eu vou repetir, ó,
todos os radicais. Ó, vou repetir todos os radicais. Por quê? Porque o verbo regular é o verbo que mantém uma regularidade em seu radical. Beleza. Somente a primeira pessoa do presente do indicativo que não tem vogal temática. Todas as outras terão. Qual é a vogal temática do verbo amar? A, que é do AR. Então, você vem aqui e após o radical coloca o A. Por quê? Porque você está marcando que essa estrutura é um verbo, tá? Isso aqui é um verbo. Beleza. O que nós temos agora? Temos desinência modo temporal? Não. Todo o presente do indicativo não tem. Aí você vem aqui, ó, e marca a ausência da desinência. O que vier depois nada mais é do que as marcas de número de pessoa, que elas estarão, ó, aqui neste quadro de desinências número pessoais, tá? Esse quadro aqui, ó, que está no material de vocês, que você vai precisar ficar consultando para fazer essa montagem. Aí a gente busca aqui, ó, presente do indicativo. A primeira pessoa do singular terá que marca o O, que eu acabei de colocar. A segunda, um S. A terceira, não tem. A primeira do plural, mos. Segunda do plural, is. Terceira do plural, M. Então, voltemos e vamos montar a conjugação verbal. Então, o que é que está faltando aqui? Marcar o número e a pessoa, ó. Eu amo, tu amas, ele ama. A ausência também. Nós amamos, vós amais e eles amam. Pronto. Eu montei a conjugação verbal. Essa conjugação ela foi montada a partir das características que cada tempo, modo vai ter a partir também da conjugação de cada número e de cada pessoa, ok? Essa é a nossa parte inicial de familiarização com as estruturas verbais. Nós voltaremos já já com a nossa próxima aula para dar continuidade a verbos. Até já!